Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 com o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao estudo das funções do primeiro grau que nós estudamos aí na nossa última aula. Definição, exemplos, resolvemos exercício. Hoje nós vamos falar sobre a parte gráfica. Nós vamos discutir aqui como se caracteriza o gráfico da função polinomial do primeiro grau no plano cartesiano, tá? Lembrando que agora nós vamos representar o gráfico das funções que nós estudaremos aqui no nono ano, primeiro e segundo grau, funções do primeiro e segundo grau, no plano cartesiano, tá? Podemos representar graficamente uma função polinomial do primeiro grau, utilizando para isso um sistema de coordenadas cartesianas, que nós já vimos aqui. Essa representação deve nos dar todas as informações sobre como se comporta essa função e é um recurso muito utilizado por ser de fácil visualização. Nós já sabemos que em uma função, cada valor de x corresponde a um único valor de y. E marcamos então no plano cartesiano os pontos de coordenadas x e y, também chamados de pares ordenados. Dessa maneira, obtemos um conjunto de pontos chamado gráfico da função. Tá? Para início de conversa, uma função ela pode ter infinitos pontos, não é? Em especial a função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, professor, quantos pontos nós vamos utilizar para se representar o gráfico de uma função do primeiro grau? Nós aprendemos lá na geometria que por 2 pontos passa uma única reta, né? Isso aí, no caso, já é dizendo para vocês, já é afirmando que o gráfico da função polinomial é uma reta. Então, 2 pontos seria o suficiente para se representar essa reta. Mas é claro que aqui nós utilizaremos mais de 2, 3, 4 pontos, para verificar com atenção como se comporta essa reta no plano cartesiano. Tá bom, turma? No exemplo 1, nós temos aqui o seguinte. Vamos construir, no plano cartesiano, o gráfico da função y igual ao dobro de x. Né? Considerando x um número real qualquer. Inicialmente, vamos atribuir valores arbitrários para x, determinando os valores correspondentes para y e organizá-los. Então, primeiro passo é construir uma tabela. Tá bom? Essa tabela, nós vamos ter os valores de x e de y e os pares ordenados que esses valores vão formar. Tá? Nesse caso, nós escolhemos aqui os valores de x. Para x, nós colocamos aqui os seguintes valores: 0, 1, menos 1, 2 e menos 2. Não precisam necessariamente ser esses valores. Isso aqui foi só para observar a construção do nosso gráfico. Tá? Como determinamos os valores de y? Eu pego a minha função, y igual a 2x, e onde tem x, nós vamos substituir pelos valores que nós colocamos aqui no nosso gráfico. Por exemplo, quando x for igual a 0, a função é y igual a 2 vezes x. Então, y igual a 2 vezes 0. E 2 vezes 0 nós sabemos que vale 0. Então, quando x for igual a 0, o y também vale 0. Isso vai formar o par ordenado 0 e 0, também conhecido como origem do sistema cartesiano. Tá? Quando x for igual a 1, vamos determinar o valor de y. Y é igual a 2 vezes 1. E 2 vezes 1 dá 2. Então, formamos o par ordenado 1 e 2. Quando x for igual a menos 1, y é igual a 2 vezes x, ou seja, 2 vezes menos 1. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Quando x for igual a 2, y é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Então, formamos o par ordenado 2 e 4. E quando x for igual a menos 2, y é igual a 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, formamos o par ordenado menos 2
e menos 4. Com esses pares ordenados aqui, nós vamos lá para o plano cartesiano e substituímos esses pares ordenados, tá bom? Olha o primeiro par ordenado, 0 e 0, onde ele fica aqui, no centro do plano cartesiano, chamado origem do sistema cartesiano. O par ordenado 1 e 2, aqui, ó, 1 para o eixo x e 2 para o eixo y, certo? O par ordenado menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, aqui no terceiro quadrante, tá bom? O par ordenado 2 e 4, 2 no eixo x, 4 no eixo y. E o par ordenado menos 2 e menos 4, menos 2 no eixo x, menos 4 no eixo y, tá bom? Observe que quando a gente substitui esses pontos, naturalmente eles vão estar alinhados. Nós classificamos esses pontos como colineares, ou seja, pertencem a uma mesma linha, a uma mesma reta suporte, tá bom? Então, o gráfico dessa função do primeiro grau é uma reta, tá? Inclinada para cima com relação ao eixo x, tá ok? No exemplo 2, vamos representar no plano cartesiano o gráfico da função y é igual a 2x menos 3, considerando x um número real qualquer. De novo, vamos organizar aqui a tabela. Nessa tabela, atribuir alguns valores para x, 0, 1, menos 1 e 2, né? E a partir desses valores atribuídos, determinar os valores de y. Quando x for igual a 0, eu vou lá na função e substituo x por 0. Vai ficar 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 3 dá menos 3. Então, o primeiro par ordenado formado foi 0 e menos 3. Tá? Aqui uma dica para vocês, um detalhe. Sempre que a gente substitui x por 0, o resultado, nesse caso, vai ser o valor de b. Lembra que a função do primeiro grau é do tipo ax mais b. Então, sempre que x for 0, o y vale b. Já podia até ter feito direto, né? x0, o valor de y é menos 3. Quando x for igual a 1, o y será 2 vezes 1, que é o valor de x, menos 3. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Então, quando x for igual a 1, y é menos 1. Quando x for igual a menos 1, y é igual a 2 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Então, formamos o par ordenado menos 1, menos 5. Quando x for igual a 2, y é igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 dá 1. X igual a 2, y, 1. Nós temos aí o último par ordenado. Substituindo esses valores no plano cartesiano, olha o primeiro ponto, 0 e menos 3. O ponto fica em cima do eixo y, porque o x, nesse caso, é 0. Quando x for igual a 1, y vale menos 1. Está aqui o ponto 1 e menos 1. Quando x for igual a menos 1, o y vale menos 5. E quando x for igual a 2, y vale 1. De novo, esses pontos são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta suporte, e inclinada para cima com relação a x. Poderia se apresentar de outra maneira, professor? Poderia. Poderia se apresentar inclinada para baixo com relação ao eixo x. O que determina se a função será, o gráfico será inclinado para cima ou inclinado para baixo? Na verdade, quem determina isso é o valor de a. No caso, o a aqui é o 2, é quem multiplica o x. Se o a for positivo, a reta é inclinada para cima. Se o a for negativo, a reta é inclinada para baixo.
tá? Mas, em todo caso, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Se você construir o gráfico de uma função do primeiro grau e esse gráfico fizer uma curva, alguma coisa está errado, tá certo? O gráfico da função do primeiro grau será sempre uma reta, tá bom, turma? Então, vocês terão a oportunidade aí de construir alguns gráficos de função do primeiro grau. Essa atividade já está aí no livro. Eu mandei para vocês na agenda a página, tá bom? Dê uma olhadinha, resolvam as atividades, depois confiram as respostas. Nós vamos ter uma aula aqui só para correção da atividade. E tirem as dúvidas de vocês também lá no nosso encontro, né? No nosso plantão Tira Dúvidas, tá bom? No mais, nono ano, um abraço para vocês e até a próxima aula.